Muito bem. Todos me ouvem direitinho, o som não está travando, o som está perfeito hoje. Então vamos lá. Pela grandeza da pátria, paz entre os homens e sadia expansão do leonismo e sadia formação de nossos líderes, damos por iniciado essa noite de hoje de orientação para novos associados, falando um pouco sobre o Lions, a história do Lions e o que significa Lions e como é que a gente se encaixa dentro do Lions. Eu pediria, então, para a gente iniciar, que a nossa governadora fizesse a invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Agora, voltados aos pavilhões expostos, ouçamos com respeito patriótico a primeira estrofe estribilho do hino à bandeira. Agora nós vamos dar início à noção de hoje. O nosso palestrante, o nosso mestre hoje, nosso instrutor, vai ser o companheiro Rodrigo Lavieri. Todos conhecem muito bem Rodrigo Lavieri. Ele não por ser meu genro, né? Mas ele é um cara legal, né? Daniela, minha filha, tem dois filhos, Gustavo e Catarina, os dois terríveis. Eu quero ver. O Rodrigo é um arquiteto formado pela USP, com curso de aperfeiçoamento em Nova York, Estados Unidos, na área de design gráfico e relatórios de produtividade de empresas e tudo mais. Ele é um craque no que ele já faz para a gente. Imagina o que é para ele, hein? Então, nós vamos ouvir o Rodrigo hoje, durante um tempo razoável, mas com assuntos bem diversificados. As perguntas, todas no final, tá? No final a gente abre para perguntas. Vocês podem ir registrando, se forem perguntas muito urgentes e muito específicas de alguma coisa que ele falar, coloquem no chat, que eu procuro responder para vocês. Mas no final da apresentação, o Rodrigo vai nos responder as perguntas que vocês tiverem, e aí nós vamos ouvir a nossa governadora, por isso que eu não dei a palavra para ela agora no início, porque ela vai falar para a gente no final, tá ok? Então, Rodrigo, a noite é sua. Obrigado, Stipe. Bem, boa noite a todos mais uma vez.
né, em nome da nossa governadora do Distrito LC2, companheira de Melvin Jones Progressivo, Aparecida Maria Miriam de Miranda. Eu cumprimento todos aqui presentes, agradeço demais estarem aqui na sala, né, confiarem no meu trabalho aqui para poder falar hoje um pouquinho sobre Lions. Já agradeço antecipadamente todos os companheiros, companheiras, vice-governadores, PDGs de outros distritos, inclusive, que estão aqui na nossa sala. É muito bom tê-los aqui com a gente. Sabemos que hoje é um dia, está cheio, tem várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, mas estamos aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lions Clubs, tá? E o que nós vamos falar sobre Lions Clubs? Vamos dar uma passada geral sobre tudo que é Lions, organização, toda a parte de estrutura. Nossa, por que não tá puxando? Alô? Alô? Governadora, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho, vai dar uma passada. Claro que a gente não vai poder entrar a fundo todos, porque senão a gente ia ficar um mês aqui falando, tá? Mas, então, vamos começar. Antes da gente começar a falar, eu vou passar um vídeo rapidinho, que é um vídeo oficial de Lions Clubs para os novos associados. Tá? Essa palestra ela foi criada como orientação mesmo para os novos associados que entraram neste ano leonístico, para mostrar o que é Lions, onde a gente está, o que a gente faz, os novos caminhos, e para os associados antigos, mais experientes também, porque tem muita coisa que mudou, as coisas atualizaram. Então, vamos começar com um breve vídeo de Lions Internacional, que vai dar uma resumida em tudo, e daí a gente começa para valer. Tá bom? Vamos lá? Vai rodar tudo direitinho? Ok. Bem-vindo ao clube, o seu Lions Clube. Você se juntou a um movimento global de mais de 1,4 milhões de pessoas em mais de 200 países que querem mudar o mundo. Veja alguns trabalhos que leões como você estão fazendo para mudar vidas. Como leão, você também tem a oportunidade de se reunir com outros para melhorar a comunidade enquanto cresce pessoalmente no servir e desfruta do companheirismo dos outros leões e leos, os jovens voluntários que patrocinamos. Sabia que nossa tradição de voluntariado já tem mais de 100 anos? O nosso fundador, Melvin Jones, acreditava que o serviço altruísta criaria um mundo melhor para todos. E isso tem ressoado em pessoas como você, que dedicam tempo, talento e bens, conduzindo serviços por meio da Irmandade. Hoje nos reunimos em torno de 5 causas globais: visão, meio ambiente, fome, câncer infantil e diabetes. Cada clube determina se e como apoiará essas causas e outras que afetam suas comunidades. Se estiver interessado em um desses 5 assuntos ou em outra área, você tem a oportunidade de fazer parte de projetos e serviços que sejam significativos para você. O clube não está sozinho no que faz, é parte de algo maior. O clube tem apoio em âmbito em distrito, distrito múltiplo, área jurisdicional e internacional por leões dedicados a ajudá-lo a tirar o maior proveito de ser leão. Em cada nível há uma equipe global de ação, um grupo de leões experientes e ativos que trabalham para fortalecer o quadro associativo, o impacto do serviço e o desenvolvimento de liderança. Esta equipe proporciona acesso a programas e ferramentas importantes para que todos os clubes e associados como você tenham as habilidades, conhecimentos e recursos necessários para prestar serviços impactantes nas comunidades. E a Fundação de Lions Clubs International, ou LCIF, apoia serviços de impacto através dos esforços dos Lions Clubs e parceiros para servir as comunidades local e globalmente com projetos de serviço humanitário e subsídios. Quando você doa a LCIF, a nossa fundação empodera os leões ao assumirem causas globais prementes. A sede internacional em Oak Brook, no Zewa, oferece atendimento e ferramentas para ajudar clubes como o seu e associados como você a tirar o máximo proveito de ser leão.
Agora você tem acesso a ferramentas e recursos, como atendimento aos associados, que lhe ajudarão desde em projetos de serviço até os preparativos para convenção ou resolução de conflitos. Como associado, você também tem acesso a mais recursos, como o aplicativo MyLion, onde pode se conectar com leões do mundo todo, encontrar novas maneiras de fazer a diferença e atividades de serviço onde quer que esteja. Agora você já pode realmente agir para mudar a comunidade. Como um novo associado, você receberá e-mails que lhe ajudarão a saber dos benefícios de ser leão e compreender as oportunidades de servir que o esperam. Desenvolvimento pessoal, conexões profissionais e muito mais. Enquanto isso, conheça os outros associados, participe das atividades de serviço, conte suas habilidades e, se achar adequado, assuma um papel de liderança. Visite lionclubs.org/welcome para saber mais sobre a nossa associação, fundação e vantagens só para você. Você acaba de ouvir apenas alguns dos muitos benefícios e oportunidades de ser leão. Você deu o primeiro passo para se tornar leão e não está sozinho na jornada. O seu patrocinador e o assessor do quadro associativo do clube podem ajudá-lo a saber mais sobre o clube e sobre ser leão. Pergunta é: aonde a sua jornada leonística o levará? Muito bem. Então, esse foi um videozinho rápido aí de Lions, onde ele deu uma passada por tudo, e tudo que ele falou nesse vídeo, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho mais de detalhes, explicando algumas coisas, para os novos associados que estão aqui, após que muita coisa aí ficou meio estranha, o que é equipe global de ação, o que é área jurisdicional, o que é isso, né? Eu entrei no Lions, eu só conheço o clube, só conheço o meu padrinho, que eu espero que esteja dando acolhida e dando orientação nos clubes, né, para os novos associados. Então, vamos lá, agora vamos começar de fato do começo. Então, o começo, primeira coisa a falar, é o que é a história de Lions. Tudo começou em 1917, com um empresário de Chicago de 38 anos, chamado Melvin Jones. Vocês viram que no vídeo eles botaram uma foto um pouco mais jovem, tá? Essa a foto de Melvin Jones mais conhecida aí por todos os sites e documentos. E vamos lá, em 1917, Melvin Jones, esse empresário de Chicago, se reuniu com um grupo de empresários de uma associação local, chamava Business Circle of Chicago, e disse que era necessário ir além das questões empresariais e trabalhar pela melhoria das comunidades em que viviam e do mundo. Então, Melvin Jones fez uma pergunta simples que foi capaz de mudar o mundo. E se as pessoas usassem suas habilidades no trabalho pela melhoria da comunidade em que vivem? Após contato com grupos semelhantes nos Estados Unidos, foi realizada uma reunião organizacional em 7 de junho de 1917, ainda em Chicago. Nessa reunião, perceberam que o único ponto que faltava era a escolha de um nome para a nova organização. Melvin Jones teve a ideia de chamar a nova organização de Lions. Ele estava convencido de que o leão era forte, corajoso, fiel e vital. Em uma votação secreta, o nome Lions foi escolhido entre vários outros. Foi realizada, então, a primeira convenção de 8 a 10 de outubro do mesmo ano, ainda em 1917, em Dallas. E nessa convenção, um estatuto, regulamento, objetivos e um código de ética foram aprovados, o que resultou na fundação oficial de Lions Clube Internacional, com a oficialização de 10 de outubro de 1917 como a sua data. Durante a convenção de 1919, ou seja, 2 anos depois, Halster Ritter, um jovem advogado de Denver, ainda acrescentou: o nome Lions dá a ideia não só de fraternidade, companheirismo, força de caráter e propósito, mas, acima de tudo, a combinação das letras Lions, L-I-O-N-S, transmite ao país um verdadeiro significado de cidadania, liberdade, inteligência e segurança da nossa nação. Essa foi a tradução literal, né, da sigla feita em 1919, que era Liberty, Intelligence, Our Nation Safety.
E, por agora, fazendo uma parte em relação ao nome, hoje, com a tradução para o português, as letras sugerem liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. Apenas 3 anos depois de ser fundado, ou seja, em 1920, o Lions tornou-se internacional, com a fundação do primeiro clube do Canadá. Logo depois foi a vez do México, em 1927. Nas décadas de 50 e 60, a expansão internacional intensificou-se com clubes novos na Europa, Ásia e África. Desde então, já nos tornamos referência pela nossa integridade e transparência. Somos uma organização bem administrada, com uma visão sólida, uma missão bem definida e uma longa história de muito orgulho. Em 1925, Ellen Keller discursou na convenção de Lions Club Internacional em Cedar Point, no estado de Ohio, Estados Unidos, e desafiou os leões a se tornarem paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Desde então, temos trabalhado incansavelmente para ajudar os cegos e deficientes visuais. Em 1945, o ideal de uma organização internacional é exemplificado pela nossa relação duradoura com as Nações Unidas. E neste ano, foi uma das primeiras organizações não governamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU. E desde então, sempre apoiamos o seu trabalho. Lions foi crescendo e disseminando através do mundo, até que chegou no Brasil, quase 36 anos depois da fundação. Ou seja, em 16 de abril de 1952, com a fundação do primeiro clube de Lions brasileiro, privilegiando a cidade do Rio de Janeiro, graças ao companheiro leão Armando Fajardo, fundador do Lions Nacional, e que veio a merecer os títulos de leão número 1 do Brasil e patrono do leonismo brasileiro. Seguiu-se a expansão brasileira com a fundação no mesmo ano, em 1952, em São Paulo, no dia 23 de julho, do Lions Paulista. Na verdade, o Lions de São Paulo já existia, mas como era necessário que a fundação do primeiro Lions Clube de um país fosse feita na capital nacional, teve que ser o Rio, que na época era a capital do Brasil. Por isso, as datas de fundação dos dois clubes são tão próximas. Vocês podem ver que um é abril, o outro é julho, né? No ano seguinte, em 1953, no dia 21 de março, Salvador foi agraciada como sede do terceiro Clube de Lions brasileiro. Foi Salvador que abrigou, de 28 a 30 de maio de 1954, a realização da primeira Convenção Nacional de Lions Clube, quando o Brasil já contava com a significativa existência de 20 clubes. Ou seja, em 2 anos, foram fundados no Brasil 20 clubes de Lions. Em 1957, no final da década de 50, foi criado o programa LEO, para oferecer aos jovens do mundo todo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal através do voluntariado. Há cerca de 144 mil LEOs e 5.700 LEO clubes em mais de 140 países em todo o mundo. Em 68, a Lions Clubs International Foundation, LCIF, ou a nossa Fundação Internacional de Lions Club, foi criada e auxilia desde então os leões em projetos humanitários globais ou locais de grandes proporções. Através da fundação, os leões atendem às necessidades da comunidade em que vivem e também de outras comunidades pelo mundo. Em 1990, por meio do site First, o Lions está, desde 1990, o Lions está restituindo a visão e prevenindo a cegueira em escala mundial. Esse programa foi lançado em 1990. Os leões já arrecadaram mais de 346 milhões de dólares para essa iniciativa. O site First combate as principais causas da cegueira: catarata, tracoma, oncocercose, cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma. E aqui uma curiosidade: temos aqui no nosso distrito LC2 a grande honra de contar com um associado que foi responsável pela idealização desse programa, o companheiro leão Newton Carajosé, que hoje é associado do Lions Clube de São Paulo Pacaembu. Já era, na época,
saiu e retornou ao Lions, onde aqui estamos com o presidente, aqui o nosso querido companheiro Sarmento, estamos com a Mariana, o Edson, a Shirley, da Sandra, tem vários companheiros aqui do clube. E nesse clube está, então, esse companheiro Newton Carajosé, que ajudou a criar, a idealizar esse programa, tanto que, na época, ele recebeu o prêmio humanitário da Fundação de Lions Club, no ano leonístico de 1989 e 1990. Um dos, não tem certeza se foi o único do Brasil, mas um dos únicos, se existirem mais. É o maior prêmio fornecido pela Fundação Lions Internacional. Em 2017, o Lions, então, completou 100 anos, né? Quem não lembra das convenções do centenário, das festas do centenário de Lions Club? Comemoramos, então, neste ano, 100 anos de fundação do Lions Club. A convenção internacional deste ano, que foi a do centenário, foi realizada onde? Justamente em Chicago, na mesma cidade onde tudo começou. Aqui em São Paulo, no nosso distrito, ainda tivemos a história de Lions Club contada num desfile de carnaval, em plena ali no Anhembi, no desfile do Carnaval de São Paulo, onde fomos homenageados pela Escola Leandro de Itaquera. Nesse momento, o Carnaval do Brasil, né, que é tão divulgado pelo mundo inteiro, mostrou ao mundo inteiro quem era Lions Club, os serviços. Foi uma coisa fantástica, uma visibilidade enorme do nosso clube. Então, da parte de história, claro que eu poderia dar muitos mais dados, mas eu selecionei só os principais, tá? Porque senão hoje são 103, quase 104 anos aqui para a gente falar de história. A gente ficaria aqui um ano falando, né? Então, esse é o comecinho dessa história, né? Para situar um pouco da onde veio o Lions, como tudo começou. E aí a gente vai além. Qual é a nossa missão? Nossa declaração de missão é capacitar os voluntários para que possam servir as suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial por meio dos Lions Clubs. Assim como a nossa missão, nós temos a nossa visão, que é ser o líder mundial em serviços comunitários e humanitários. Nosso lema é nós servimos, do original we serve, né, em inglês. Nossa sede, como vocês viram no filme, já falaram, fica em Oak Brook, nos Estados Unidos, tá? Ficou ruim aquela tradução do vídeo, falar fica em Oak Brook, no Zewa. Ewa é de matar, né? Nos Estados Unidos, tá? E a nossa sede é onde são desenvolvidas e implementadas iniciativas com o objetivo de aumentar a visibilidade e o impacto dos serviços de Lions Club Internacional. E o que é a nossa associação? Nossa associação é composta por clubes autônomos. Os clubes são os únicos responsáveis por gerenciar suas operações, finanças, projetos de serviços e outras questões relacionadas à associação e à vida do clube. O papel de Lions Club Internacional é apoiar os nossos clubes e associados, não gerenciá-los. Então, aqui a gente tem que lembrar, assim, nós temos um código de ética, nós temos propósitos, nós temos objetivos, nós temos os estatutos de Lions Internacional para seguir. Nós seguirmos isso, a gente tem que seguir. O nosso código de ética, inclusive, é extremamente forte e tem que ser seguido sempre. Porém, o clube é responsável por tudo que faz. O Lions Club Internacional não vai mandar, olha, você vai fazer tal serviço. Não. Isso é o clube que faz dentro de todas as atividades que o Lions Club está falando e todo o que está previsto no nosso código de ética e nos nossos propósitos. Atualmente, estamos em 214 países. Falamos 19 idiomas diferentes nos 5 continentes e somos cerca de 1.400.000 associados no mundo. No Brasil, temos 1.500 clubes distribuídos em 29 distritos e aproximadamente 40.000 associados. Nós aqui do Distrito LC2, tá? Eu vou fazer uma parte para os convidados de outros distritos. Nós do Distrito LC2 somos aproximadamente 1.100 associados, distribuídos em 62 clubes
35 deles na cidade de São Paulo e 27 no interior do estado. Se tivéssemos hoje que resumir a essência de Lions Club em 2 palavras, alguém saberia me dizer? Podem abrir, abre o microfone e fala. Alguém saberia resumir o que é Lions em 2 palavras? Ou escrever no chat, pode falar. O que acharem mais fácil. Alguém? Opa, ouvi um barulhinho, chat, não? Eu acho Clever, que... pode falar. humanitária. Vamos lá, o que mais? Eu acho que é Aqui, ó. serviço e amor. Muito bem. O Clever acertou basicamente o que é. Se a gente tivesse que resumir em 2 palavras, seria solidariedade e companheirismo. Somos pessoas dotadas de um sólido espírito de solidariedade e de uma filosofia que procura o bem comum, trabalhando desinteressadamente para solucionar, ou pelo menos minimizar, os problemas que afligem as comunidades, com as mais variadas profissões, filosofias, correntes políticas, raças e religiões, estamos unidos por laços de amizade, compreensão recíproca e companheirismo para melhor realizar nossa missão. Ou seja, nós usamos o nosso companheirismo para realizar a solidariedade, para fazermos os nossos serviços. É para isso que nós estamos aqui. Nós apoiamos 5 causas globais. Opa, peraí que dá a entrada aqui. 5 causas globais. Diabetes. A gente apoia diabetes para quê? Para reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles diagnosticados. Nós trabalhamos com o meio ambiente para proteger e restaurar de forma sustentável o nosso meio ambiente, para melhorar o bem-estar de todas as comunidades. Nós trabalhamos com alívio à fome para garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos. Nós trabalhamos com visão para determos a cegueira evitável e aprimorarmos a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e portadoras de deficiências visuais. E trabalhamos com câncer infantil para ajudar aqueles afetados pelo câncer infantil a sobreviver e a prosperar. E por que apoiamos essas causas globais? Porque elas têm grande importância nas nossas comunidades. Então, aqui no Distrito LC2, a gente toma, além das 5 causas globais, que são de Lions Internacional, a gente ainda toma a liberdade de pegar uma causa emprestada da Fundação de Lions Club, que é a juventude. A gente vai falar um pouquinho mais para frente das causas da Fundação. Por que a gente pega a juventude? Porque achamos ela de importância primordial. Só para vocês terem uma ideia, estes são os números de cada causa. Então, a gente atende diabetes, por quê? Porque 1 em cada 11 adultos tem diabetes. Isso equivale a mais de 425 milhões de pessoas no mundo. 1 em cada 2 adultos com diabetes não são diagnosticados. A gente trabalha com meio ambiente porque 30% da área mundial é coberta por floresta. Porém, mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano. A gente trabalha com câncer infantil porque a cada 2 minutos uma criança é diagnosticada com câncer. A gente trabalha com fome porque 155 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem devido à desnutrição crônica. Não tem um simples alimento para comer. A gente trabalha com visão, porque mais de 1 milhão de pessoas têm deficiências visuais simplesmente porque não tem um par de óculos. E a gente põe juventude neste caso, por quê? Porque mais de 600 milhões de crianças e adolescentes não estão adquirindo habilidades mínimas em leitura, escrita e matemática. Para se ter uma ideia, 1 a cada 4 jovens no Brasil não trabalha e nem estuda. Então, nós precisamos melhorar esses números. E quando a gente fala de juventude, com certeza, se a gente consegue dar desenvolvimento e conhecimento para essa juventude, desde pequeno, das crianças, jovens e jovens adultos, com certeza as outras 5 causas vão ser melhoradas, porque a gente vai contar com conhecimento dessas novas
formadores, novos líderes que vamos estar formando, né? E já que eu citei a fundação de Lions Club, a LCIF, como todo mundo conhece, o que é ela? A fundação é a organização beneficente oficial de Lions Club Internacional. A LCIF apoia os serviços dos leões, fornecendo subsídios para seus esforços humanitários locais e globais, em mais de 50 anos de impacto positivo. Desde 1968, a Fundação ajuda os leões a aprimorar os serviços prestados. E além das 5 causas globais de Lions Internacional, ela ainda apoia mais 3 causas: socorros em casos de catástrofes, esforços humanitários e olha a juventude aí. Só para vocês terem uma ideia, já foi concedido mais de $1 bilhão por meio de mais de 15 mil subsídios. Ainda, se quiser falar mais de números, a Fundação já apoiou mais de 9 milhões de cirurgias de catarata. O Lions Quest, nosso programa de educação para jovens, já foi implementado em mais de 105 países. Já foram fornecidos mais de 134 bilhões de dólares em socorros após catástrofes. E mais de 100 milhões de crianças foram imunizadas contra o sarampo. Segundo o relatório anual da Fundação, que foi lançado no comecinho deste mês, finalzinho de fevereiro, começo do mês de março, só no último ano, no ano leonístico 2019-2020, a Fundação concedeu 1.360 subsídios, totalizando mais de 41 milhões de dólares doados. A Fundação, no financiamento desses subsídios, capacitou os leões em todo o mundo a melhorar suas comunidades e impactar profundamente os necessitados. Visão foi a causa mais atendida, principalmente por causa da parceria da Johnson & Johnson com o projeto Site for Kids, seguida pelos esforços humanitários e socorros em casos de catástrofe, que, infelizmente, né, catástrofe é o que mais se teve nos últimos 2 anos. No último ano, então, com o advento da pandemia, nem se fala. Foi pandemia, foi enchente. Então, graças a Deus, tivemos a ajuda da nossa fundação. Se olharmos a distribuição dos subsídios pelas áreas constitucionais no ano passado, só na nossa área, a área 3, que inclusive eu vou falar mais para frente o que são essas áreas, né? Ela corresponde à América do Sul, América Central, México e Ilhas do Mar Caribe. Só na nossa área foram concedidos mais de 4 milhões e 300 mil dólares em subsídios. E podemos conseguir muito mais. Basta fazermos os projetos e solicitarmos os subsídios. Com a chegada da pandemia, inúmeros subsídios de emergência foram liberados. Para vocês terem uma ideia, até dia 30 de junho de 2020, a Fundação concedeu mais de 5 milhões de dólares por meio de 341 subsídios apenas para o combate à Covid-19. Aqui na nossa área 3, mais uma vez falando, foram destinados no total 735 mil dólares como subsídios de emergência para o combate à Covid-19. Todos esses subsídios de emergência não necessitam de contrapartida. Ou seja, não precisamos colocar nenhuma parte em dinheiro para conseguir um subsídio de emergência. Ele é doado integralmente pela Fundação de Lions Club Internacional. Quem aqui não ficou sabendo, no ano passado, da grande ação feita de máscaras, de face shields, feitos aqui foram produzidos no Distrito LC2 e em alguns outros distritos, todos bancados, a maioria bancados pelo subsídio de Lions Club, pela Fundação, e foram entregues pelo Brasil inteiro, inclusive no Paraguai. Inclusive, nós tivemos a ajuda aqui da companheira Karina Rodrigues, que está aqui presente na sala, para conseguir levar esses face shields para fora do Brasil, né? Que não foi nada fácil, mas conseguimos ajudar inúmeras pessoas, inúmeros hospitais com isso. Mas nós também temos que ajudar a Fundação. Sem a menor dúvida, recebemos muito mais do que doamos, mas precisamos doar também. Vamos doar para a LCIF, vamos doar para a Fundação de Lions Club Internacional. Neste momento, existe uma grande campanha de doação destinada aos associados de Lions Club, a campanha 100.
A campanha 100, LCIF impulsionando o serviço, é a iniciativa mais ambiciosa de angariação de fundos da Fundação até o momento. Seus objetivos principais são aumentar o impacto do serviço em desastres e esforços humanitários, combate à diabetes, apoiando os leões na luta contra a epidemia global de diabetes e expandir as causas globais, ajudando os leões a fazerem progressos importantes nas causas globais do câncer infantil, da fome e do meio ambiente. A meta geral da campanha 100 é a de arrecadar 300 milhões até 30 de junho de 2022, uma vez que foi prorrogada por mais um ano devido aos impactos da pandemia. E de que jeito? Solicitando que todos os associados de Lions Clubs façam pelo menos uma doação de $100. Doação de $100 neste período até 2022. Ou seja, o associado pode doar 20 agora, 20 mês que vem, 50 o ano que vem. Tá? O importante é completar $100 por associado até 2022. Ou mais, quem puder doar mais, obviamente, né, será muito bem-vindo. E esse número foi escolhido por quê? Porque $100 pode fazer muito. $100 pode promover 2 cirurgias de catarata, ou acesso à água potável para até 14 pessoas, ou ainda exames para 18 pessoas do grupo de risco de diabetes, entre outras ações. Está aí na tela, espero que vocês estejam conseguindo ler. Para vocês terem uma ideia, até 8 de maio de 2020, a campanha 100 angariou $151.804.119. Todas as doações são elegíveis para o reconhecimento de companheiros de Melvin Jones e para a campanha 100. Ou seja, para chegarmos em 300, nós temos que dobrar. A gente tem um ano, nós estamos hoje no dia 17 de março de 2021. Nós temos um ano inteiro para dobrar essa quantia. Vamos lá, vamos doar para a LCF, vamos doar para a campanha 100. Além da campanha 100, nós também temos um programa para jovens. Olha aqui, temos o programa para jovens voluntários de 12 a 30 anos, os LEOs. E aqui a gente fala de preparar a próxima geração de voluntários e que eles são o futuro. Mas, na verdade, o futuro é agora. Os LEOs são os nossos presente e futuro. E estamos aqui hoje com vários participantes do Lions Club São Paulo Elos, o último clube, o clube mais recente fundado pelo nosso Distrito LC2, um clube de especialidade formado por ex-LEOs e familiares. Olha que beleza! Vários ex-LEOs que se juntaram e hoje são um clube de Lions e trabalham sem parar. Foram fundados, o clube foi fundado em dezembro, estamos em março, e eles já fizeram mais atividades do que muito clube aqui. São fantásticos, parabéns aqui, deixo meus parabéns mais uma vez ao Clube São Paulo, Lions Clube São Paulo Elos. Muito parabéns aqui, parabéns, Maureen, olha ela aí, participante do clube, Ranieri, que está aí também. E temos, né, e agora, falando um pouquinho da nossa fundação, falando um pouquinho de Lions, falando dos LEOs, e como nós estamos estruturados. Vamos lá agora entender um pouquinho da nossa estrutura. O ponto básico de toda a nossa estrutura, quem comanda toda a nossa organização, quem é a peça-chave de todo o Lions Club, somos nós, leões, ou Léos, tá? Toda vez que eu falar leões, está incluído Léos aqui, tá? Então, nós, leões, somos quem? Os associados voluntários. E quando esses associados afiliam-se a quem? Eles se juntam e afiliam-se a clubes locais, que se unem para atender áreas comunitárias carentes. Então, os Lions Clubs locais servem as regras de distrito, distrito múltiplo e internacionais. Mas, como a gente já falou lá atrás, cada Lions Club é independente para fazer a sua gestão, a sua organização. Os Lions Clubs estão inseridos onde? Numa divisão. Todo Lions Club responde a uma divisão formada pelos clubes mais próximos. Essas divisões, quando temos muito,
respondem a uma região, onde a área já é maior e abrange mais cidades. As regiões, quando se unem, formam distritos. Aqui temos vários, distrito LC2, distrito LC11, distrito LB1. Tem vários aqui participantes de vários distritos aqui hoje, inclusive. E os distritos? Quem são os distritos? Os distritos são grupos de clubes em uma região definida. Olha aqui o Ronaldo também falando. Os distritos são grupos de clubes em uma região definida, liderados por leões voluntários eleitos para apoiar os clubes. A área territorial, que compreende um mínimo de 1.250 associados e 35 clubes, coordenado por um governador. Aqui é a nossa grande dificuldade, manter os 1.250, né? Infelizmente, com pandemia, o nível de associados caem, mas é uma luta constante. Vamos voltar a ter pelo menos 1.250 associados por distrito. E os distritos são coordenados aqui por um governador. Olha a nossa governadora aqui, Cida Millen, presente na sala, comandando todo o distrito LC2. Os distritos múltiplos, quando se unem, estão dentro da ONU. Os distritos estão pertencentes a que área? Aos distritos múltiplos, que são grupos de distritos organizados. Então, vários distritos se unem e formam um distrito múltiplo. Em geral, um distrito múltiplo, por exemplo, nos Estados Unidos, representa um estado. E quando internacionalmente, quando só se tem um, representa um país. Aqui no Brasil, eu vou falar um pouquinho mais para frente, nós temos 4 distritos múltiplos. Nós aqui, do LC2, do LC11, do LC12, do LC4, pertencemos a quem? Ao distrito múltiplo LC. Tá? E os distritos múltiplos estão dentro da onde? Existe ainda uma área? Sim, existe as áreas jurisdicionais. Como as áreas da associação são divididas para representação na diretoria internacional. Então, essa é a estrutura básica de todo o Lions Club. Tá? Eu tentei montar aqui como se fosse um grande conjunto para ter essa ideia no que está contido no quê. Passando agora, vamos falar um pouquinho dos distritos múltiplos. No Brasil, olha aqui, desde julho de 1999, os distritos múltiplos estão divididos em 4 distritos. Tá? Tem o distrito múltiplo LA, que pega ali o norte e o nordeste, o LB, que pega o centro-oeste, o LC, que é o nosso amarelinho, que pega o sudeste e um gancho ali do Mato Grosso, ali, o Mato Grosso do Sul, e o distrito múltiplo LD, que é o sul. Para ter uma ideia, o nosso distrito múltiplo aqui, LC, está dividido em 9 subdistritos. LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, LC6, LC8, LC11 e LC12. O distrito múltiplo LB, se eu não me engano, são 4. LB1, LB2, LB3 e LB4. Se eu não estou... não me engano, desculpa, são várias siglas, vários números, a minha cabeça não guarda tanta coisa assim, não. E quando a gente falou de área jurisdicional, né, o que é isso? Que raio de área é essa? Para uma melhor estruturação mundial, inclusive para a destinação de recursos, Lions Internacional divide o planeta em 8 áreas administrativas. Nós, aqui, Brasil, fazemos parte da área 3, que engloba quem? América do Sul, América Central, México e ilhas do Mar do Caribe. Agora, né, o pessoal do Caribe, principalmente os que falam inglês, estão sendo destinados à área 1, que pertence, que é a área amarelinha ali, que é Estados Unidos, Estados Unidos, Bermudas, Bahamas, essas áreas todas, né? Então, essas são as 8 áreas jurisdicionais que a gente tem. A área 1, Estados Unidos, claro, porque é onde foi criado, é a área 1. A área 2, que engloba Canadá. A área 3, nós, América Central, América do Sul e as ilhas do Caribe. A área 4, que é a Europa, toda essa parte vinho, e Groenlândia, tá? Apesar da Groenlândia fazer parte do Canadá, politicamente falando.
a área 5, que é o Oriente e o Sudeste da Ásia, a área 6, que pega a Índia, o Sul da Ásia e o Oriente Médio, a área 7, que é o verdinho ali, ó, Oceania, Austrália, aquelas ilhas ali do Pacífico, né? E a área 8, que foi a última a ser inserida a divisão, que engloba toda a África. E falando agora um pouquinho da estrutura de Lions internacional, como estamos organizados, como é o nosso organograma? Em primeiro lugar, temos a diretoria internacional. E qual o papel dela? Diretoria internacional orienta as operações da associação por meio de normas gerais para atingimento dos seus objetivos. Junto dela, tem o comitê executivo, que age em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão. Temos aí a Fundação Internacional de Lions Club, que, como já falamos, apoia todos os serviços, e o presidente internacional. Aqui, o detalhe, quando a gente fala em presidente internacional, ele não é o ponto mais alto da hierarquia. Está vendo que tem uma diretoria internacional e tem um comitê executivo acima dele. Por quê? Porque o presidente internacional executa as normas e administra as operações da associação para avançar os propósitos e objetivos de Lions Club Internacional. Para todos os dirigentes, e agora uma curiosidade, para todos os dirigentes mundiais eleitos, indicados, presidente internacional, presidente de distrito múltiplo, governador de distrito, presidente de região, divisão e clube, o ano leonístico compreende de 1º de julho a 30 de junho. O único cargo de Lions Internacional em que a duração do mandato é de 2 anos é o de diretor internacional. E abaixo aqui do presidente internacional, como a gente está organizado? Olha aí, é o que a gente falou lá embaixo, entra nos círculos ali que eu estava falando. Tem o distrito múltiplo, tem o governador, entra na área do distrito, aqui o amarelo todo é a parte de distrito, então você tem o governador de distrito, o primeiro vice, o segundo vice, as coordenadorias e assessorias distritais, secretário e tesoureiro, presidentes de região, presidentes de divisão e os clubes. Olha os clubes aí, de novo, aqui a gente fala assim, poxa, o clube está em último. Será que é o último? Será que a gente não deveria interpretar como o clube sendo a base de tudo isso? Se o clube não existir, nada disso para cima existe. Tá? Claro que temos uma hierarquia a ser seguida, a gente tem hierarquia, inclusive está tendo uma grande discussão nessa semana no grupo do AP Lions, que são os apaixonados por Lions, entre hierarquia, autoridade, liderança, dirigentes. Existe hierarquia, existe, mas não existe autoridade, não somos autoritários, nós somos dirigentes, pertencemos a uma hierarquia de organização, tá bom? Vamos lembrar disso sempre, nós somos líderes. Se alguém fez alguma vez algum curso de coaching, de gestão de empresa, sabe a diferença entre ser líder e ser chefe. Nós somos líderes, tá? Nós trabalhamos juntos, empoderando pessoas a trabalhar melhor. Nós não obrigamos ninguém a nada, principalmente num serviço que é voluntário. É muito simples aqui. Se alguém me der uma bronca ou mandar alguma coisa, a primeira coisa que eu falar, então tchau, não é isso que eu quero fazer. Não recebo para isso, eu pago para trabalhar. Eu estou voluntário, eu pago para servir, o que eu quero é servir. Então é isso que nós devemos fazer, tá? E aí agora, quando a gente fala em líderes, quando a gente fala em empoderar, fazer os serviços, a conseguir associados, quem é agora o grande auxiliador de tudo, que está aqui para apoiar o distrito, apoiar governador, apoiar clube? Alguém sabe dizer qual foi a estrutura que foi criada, acho que há 3 anos, ou 4 agora, eu estou meio perdido por causa da pandemia, que foi criada uma nova organização em todo o Lions Internacional para ajudar a nossos serviços, para impactar ainda mais. Alguém sabe? Tem uma sigla para os novos associados. Olha aí, muito bem. O GAT! Todo mundo falou, olha aí, olha o GAT aí. Muito bem. Esse ninguém tem dúvida, né?
é a equipe global de ação. Olha lá, lembra quando o vídeo lá na frente falou tem equipe global de ação em cada área? Então, vamos falar um pouquinho desse grupo que os novos associados vão ouvir bastante daqui para frente, se já não estão ouvindo. Aposto que os que entrarem devem falar, mas que raios é esse GAT que todo mundo fala? Essa GAT? Quem é? O que é GLT, GMT, GST? Mas que raios é isso? Então, quem já é associado há mais tempo deve ter ouvido falar muito. Espero que saiba o que é já. Mas vamos lá. Equipe Global de Ação é uma equipe de campo designada especificamente para conectar os clubes, distritos, líderes e, além das ferramentas e recursos desenvolvidos, para aumentar o impacto dos serviços que eles prestam. A equipe global de ação, a GAT, tá? E aqui eu vou emular por que a gente fala a GAT e não o GAT, como muitos falam. A GAT, porque é a equipe global de ação, tá? Ajuda os distritos e os clubes a alcançarem suas metas, criando uma abordagem unificada para todas as áreas leonísticas principais. Com as metas em primeiro lugar, a GAT está posicionada de forma única, desde a área jurisdicional, a gente já viu lá atrás o que é a área jurisdicional, até o nível de clube, para ajudar o quê? A promover o aumento positivo de associados nos clubes e aumentar a visibilidade dos leões na comunidade. E para ajudar, então, nosso trabalho com foco e resultados, olha aí a GAT. O principal objetivo da GAT, do distrito, é apoiar o desenvolvimento e a saúde do clube. Para quem nunca viu, alguém nunca viu essa ilustração dessas engrenagens? Para quem nunca viu, as engrenagens aqui, elas representam o funcionamento de todo o Lions Internacional. Então, toda a nossa organização está baseada em 3 grandes pilares: serviço, associados e liderança. Para que tudo funcionasse direito, nós temos que ter esses 3 pilares muito bem sólidos e em funcionamento conjunto. Mas como eles funcionam conjunto? Enquanto a equipe global de liderança, a GLT, tem a responsabilidade de identificar e desenvolver as lideranças, a equipe global de serviços, GST, comanda a estrutura de serviços para maximizar serviços, ações e crescimento que gerem impactos positivos. E a equipe global de aumento de associados, ou equipe global do quadro associativo, que é a GMT, ela dá suporte ao aumento de associados no nível do clube, recrutando novos associados e promovendo experiências positivas de associação. E em nível de distrito, ajuda a fundação de novos clubes. Com a identificação, então, a gente tem esses 3 pilares. Com a identificação e desenvolvimento de líderes, ou seja, a gente treinando gente, a gente consegue fazer mais serviços. Fazendo mais serviços, a gente tem mais impacto na comunidade. Com mais impacto na comunidade, a gente tem um maior atrativo para novos sócios. E com mais associados, nós temos mais pessoas para servir, para serem treinadas, para gerar mais serviços. E aí o que acontece? Essas engrenagens começam a rodar. Tudo roda, tudo funciona. E qual a engrenagem principal para rodar tudo isso? A do clube. Os clubes conduzem a nossa associação. Se essa engrenagem parar, o resto não roda. Por isso é tão importante que tudo isso que falamos aconteça já no clube. E tudo isso tem que acontecer com o distrito, GAT de clube, GAT de distrito, e todos os demais associados têm que trabalhar juntos. Nós todos estamos envolvidos e empenhados a atingir nossos objetivos. Sozinhos, não conseguimos nada. Juntos, somos muito mais fortes. Alguém já ouviu essa frase? Eu acho que essa frase resume absolutamente qualquer coisa, em qualquer assunto, em qualquer nível. Juntos, somos muito mais fortes. Sozinho, ninguém faz nada. Aqui no nosso distrito LC2, só para exemplificar, quem é a equipe global de ação? Então, a coordenação aqui da equipe é formada pelo coordenador GST, né, a equipe de serviços do distrito. Quem é o GST do distrito? Sou eu mesmo que estou falando hoje. Tá? Então, eu aqui, Rodrigo Lavieri Mendes,
sou coordenador de equipe global de serviços do Distrito LC2. Depois, para quem viu aí uma sigla MJF, eu vou explicar lá na frente o que ela é, tá? E quem é o coordenador da equipe global do quadro associativo? Nosso querido GMT está aqui, estou olhando para ele aqui na tela. Nosso querido companheiro Ataliba Borges. E o nosso coordenador da equipe global de liderança, GLT, quem é? Também está aqui, já falou hoje, começou a falar hoje a nossa reunião, é o nosso companheiro e PDG, ou já falando da sigla, ex-governador de distrito, José Carlos Stipe. Então, esses três, nós três, fazemos parte da equipe global de ação. E tem mais alguém aí? Tem. A nossa governadora do distrito. Nossa governadora do distrito como ela funciona? Ela é a presidente da equipe global de ação. Ela trabalha com essa equipe para desenvolver as metas que deseja alcançar durante o ano leonístico. A equipe, então, trabalha de perto em apoio a essas metas. Quem sabe, aqui no nosso distrito, conhece bem. Temos reuniões semanais com a governadora, sempre com a GAT, para falar de como estão as metas, como estão os trabalhos. Então, o coordenador da GLT organiza treinamentos para os clubes do distrito e associados individuais. Eles também, o coordenador GLT também é responsável por reportar os treinamentos locais no Learn, que vou explicar mais para frente também, por meio de um logon único. O foco principal do coordenador da GMT, aqui do quadro associativo, é implementar estratégias de aumento e conservação de associados para atingir as metas de distrito. Nosso coordenador aqui, GMT, tem feito extremamente bem. Nós estamos com um saldo líquido positivo no distrito, apesar das perdas que tivemos no último mês. Isso, infelizmente, acontece, mas vamos lá conseguir mais. E o assessor de GST, de serviços do clube, é aquele que organiza os eventos de serviço em todo o distrito e informa os clubes sobre os recursos dos programas de serviço que podem ser úteis para eles. O coordenador GST também pode relatar atividade de serviço no MyLion do distrito. Tá? E assim como no organograma de Lions Internacional, a equipe global de ação também está estruturada em todos os níveis presentes na associação. Nós temos, primeiro, os embaixadores da GAT, que são os ex-presidentes internacionais, a diretoria internacional, conselho de curadores da fundação, os ex-diretores internacionais, os ex-governadores de distrito. Qual o papel dos embaixadores? Os embaixadores espalham a mensagem e o entusiasmo da equipe global de ação para outros leões. Em nível de área jurisdicional, temos a equipe GAT, de lideranças das áreas, onde o presidente internacional atua como presidente da equipe global de ação. O presidente da GAT trabalha em estreita colaboração com os líderes das áreas jurisdicionais e regionais e com o Lions Club Internacional, para garantir que os líderes tenham estratégias sólidas e o apoio que precisam dos funcionários de Lions Internacional para que possam implementá-las. Os líderes das áreas jurisdicional e regional trabalham enviam feedback à sede para ser incorporado aos programas e recursos. Os líderes da área ainda trabalham com os coordenadores de distrito e distrito múltiplo para apoiá-los no cumprimento de suas metas. Para ter uma ideia, nós aqui do Distrito Múltiplo LC temos como nosso líder da área GAT 3G, porque corresponde à área do Distrito Múltiplo LC, o nosso PDG Ricardo Komatsu. Acho que todo mundo conhece ele, já vi várias palestras, né? E em nível de Distrito Múltiplo, temos a equipe GAT do Distrito Múltiplo também, onde o presidente, quem é? É o presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo, que no nosso Múltiplo LC é o nosso querido Eduardo Jacó. Ele trabalha com a sua equipe para apoiar os distritos e atingirem suas metas e definir as metas de Distrito Múltiplo que gostariam de ver alcançadas. Os coordenadores da GAT desempenham as mesmas funções que seus parceiros em nível de distrito, mas trabalham em cada distrito dentro do Distrito Múltiplo, da mesma forma que os coordenadores de distrito trabalham com cada clube dentro do distrito.
E já que estamos falando em nível de distrito, como já falamos, temos a equipe GAT do distrito, presidida pela governadora do distrito, pela governadora do distrito, e os 3 coordenadores. Mas olha só, aqui a gente tem uma especificidade. Além dos coordenadores GMT, GLT e GST do distrito, Lions Internacional incluiu também como membros da GAT os presidentes de divisão e região. Por quê? Alguém sabe dizer o porquê? Porque o presidente de região e de divisão são os elos de ligação entre o distrito e os clubes. É muito mais fácil a informação ser difundida aos clubes por eles, porque eles estão mais próximos. Além disso, os presidentes de região e divisão ajudam os coordenadores a se comunicarem com os clubes e fornecem o feedback dos clubes e associados ao distrito. Tá? E em nível de clube, nós temos a nossa GAT? Temos sim também, olha lá. Como em todos os níveis, o presidente da GAT do clube é o presidente do clube. Tá? Então, ele atua como presidente da equipe global de ação do clube. E os seus assessores, GMT, GLT e GST, integram a GAT do clube. O primeiro vice-presidente do clube, normalmente, é o assessor da GLT, que organiza o treinamento para líderes e ajuda os associados a encontrar e participar de treinamentos em nível de distrito e distrito múltiplo. Por que a gente fala que o vice-presidente é o assessor GLT? Porque ele, conhecendo e identificando as lideranças como vice-presidente GLT, ele fica a par de poder indicar os líderes para a sua diretoria no ano seguinte, quando virar presidente de clube. Então, quando ele se tornar presidente de clube, a sua diretoria vai ser formada o quê? Por líderes já treinados. Então, a gente vai ter líder nos dirigentes de clube, não vou dizer comandando, mas organizando as ações dos clubes, dando força e permitindo ações de impacto. Tá? Depois do GLT, tem o assessor de GMT, do quadro associativo do clube, cujo foco principal é não apenas trazer novos associados ao clube, mas também manter os associados existentes ativos e engajados. O assessor da GST de serviços do clube é responsável por organizar e criar atividades de serviço envolventes para o clube. E já que estamos falando de clube, como é a estrutura padrão do clube? Olha aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí na tela. Essa é a estrutura padrão de clube. Nós temos os comitês, os dirigentes do clube, tá? Entre eles, os que participam da GAT, da diretoria. A diretoria é composta pelos dirigentes do clube, pelos coordenadores de programas, pelos presidentes dos núcleos, pelos diretores social, animador e de segurança, que são cargos opcionais. Opa, diretor social, cargo opcional, é opcional. Essa foi uma das mudanças de Lions Clube. Hoje não é mais necessário, obrigatório ter um diretor social. É obrigatório ter equipe GAT. Agora, a presença do diretor social é necessária? É, principalmente quando fazemos reuniões de clubes, eventos, tá? Porque ele organiza tudo, é o que lembra onde pegar as bandeiras, o sino, medalhão. Então, é necessário, mas não é obrigatório. Tá? Além deles, ainda tem os dirigentes assessores que tenham sido eleitos da diretoria. Agora, vocês estão vendo nesse organograma que a diretoria também está acima do presidente? Assim como o Lions Internacional, a diretoria fica acima do presidente. E por que isso? Porque o presidente não é o dono do clube. A gente tem que entender isso. O clube não tem dono. Tá? O clube é formado por voluntários que se associaram em prol de um objetivo comum. O presidente é responsável por tomar as decisões, apoiado sempre pelas decisões tomadas pela diretoria. Tá? Vamos lembrar sempre disso. Então, essa é o organograma, estrutura padrão do clube. Esses que estão em azul claro são os cargos obrigatórios. Tá? Então, a gente tem o presidente, o primeiro vice, o GMT, o GST, comunicação e marketing, secretário, tesoureiro, segundo vice e o ex-presidente imediato, que normalmente é o coordenador de LCIF.
Então, já que a gente está falando desses assessores e da estrutura do clube, a gente não podia deixar de falar dos assessores de clube, que são os que Lions pede para que indiquemos, além do presidente, secretário e tesoureiro, quando preenchemos os cargos de administração do clube para as gestões. É o famoso PU 101. Quem já ouviu falar, olha, já preencheu o PU 101? Olha lá, todo mundo tem que preencher, porque tem que estar montando já para ser entregue no mês que vem. Tá? E o PU 101 hoje pode ser feito diretamente em MyLCI, lá no sistema, tá? Preenche direto. Então, o primeiro assessor é o assessor de liderança do clube. Olha aí, o assessor de liderança do clube, que é o primeiro vice-presidente do clube, ele desenvolve, né, as atividades orientadas por GLT. Ele deve garantir que os associados desenvolvam as habilidades necessárias para serem líderes eficazes, certificando que o clube tenha uma liderança forte para servir a comunidade e o mundo. Temos ainda o assessor do quadro associativo do clube, o GMT aí. Tá? Então, o assessor do quadro associativo de clube, ou também conhecido como assessor de aumento de associados, lidera o recrutamento de novos associados, orientando sobre oportunidades de envolvimento com o clube e fortalecendo os relacionamentos entre os associados estabelecidos e os novos associados. Lembra? Eu acho que no comecinho aqui da reunião eu falei, eu espero que os padrinhos tenham feito a acolhida dos novos associados. Por quê? Porque o padrinho é o ponto seguro do associado. Quando o novo associado entra no clube, quem ele conhece? Só o padrinho. Então, o padrinho é responsável por acolher, por orientar? É. Mas o assessor do quadro associativo também. É ele que vai ajudar todo o clube a fazer a acolhida do novo associado. O clube inteiro tem que acolher, porque senão o associado vai embora. Para um associado ficar no clube, ele precisa estar satisfeito. Tá? Então, ele precisa estar feliz, ele precisa se sentir acolhido, precisa se sentir necessário. E nós temos também o assessor de serviços do clube, olha a GST aí. Ele, né, responde pelo GST, coordena todas as atividades de serviço escolhidas pelo clube, como seu programa de trabalho. Tá? É ele que vai orientar, fazer as atividades, estabelecer um cronograma de serviços, sempre, claro, ligado com as atividades do distrito, sempre que possível, ligado às causas globais de Lions Internacional. Tá? Nós temos ainda o assessor de marketing e comunicações, que cuida de todas as atividades do clube em público e promove o clube e seu serviço junto à comunidade. E será que só a comunidade? Não. Eles têm que ser responsáveis também em fazer a comunicação interna do clube. Os associados têm que saber o que está acontecendo, o que está sendo feito. Tá? Para quê? Para que todo mundo se sentir participando do clube. Então, vamos tomar cuidado, é um cargo extremamente importante. Tá? Além desse assessor, qual é o outro cargo que precisa estar na PU aí, 101? O coordenador de LCIF do clube. O que é coordenador de LCIF? É a pessoa que vai instruir os associados do clube sobre os vários projetos oferecidos pela nossa fundação e incentivar os associados a se envolverem mais e diretamente apoiar os esforços da nossa fundação. Então, agora já estamos indo para o final, tá? Não vou demorar muito mais, mas eu vou falar de uma coisa agora que eu aposto que é uma dúvida que todos têm até hoje, que são as siglas leonísticas. Às vezes a gente vê umas siglas nos textos que a gente fala, o que é isso? Tá? Para quem entrou há pouco tempo, e posso afirmar, inclusive, que para quem entrou já há um bom tempo, as siglas leonísticas, essas siglas são sempre motivo de desafios e incompreensões. Essas siglas, elas são oficiais, tá? Utilizadas em inglês, porque seguindo a padronização internacional. Isso já era usado por outros distritos múltiplos no Brasil. No nosso distrito múltiplo LC, essas siglas foram aprovadas na 11ª Convenção do Distrito Múltiplo LC em 2010, e desde então são utilizadas. A gente vê algumas pessoas grafando as siglas em português. Tomem cuidado, as siglas oficiais e internacionais devem ser em inglês. Tá?
E aí a gente trouxe algumas delas, tá? Então, quando você encontra aí, olha, LCI, o que é LCI? Ou LCI, né, que seria a pronúncia certa? Lions Clubs International, que é Lions Club Internacional, a nossa Associação Internacional de Lions Club. LCIF, que eu já falei várias vezes aqui, Lions Clubs International Foundation, Fundação LCI de Lions Club Internacional. IP, a gente vê ali, IP Choi, é o presidente internacional, International President. Daí tem todas aqui, o vice-presidente, tem o IPIP. O que é IPIP? E aí a gente fala, tá? A gente põe a sigla para escrever, mas nunca fala. Eu não falo, e vamos receber aqui a IPIP Gudrun. Não. A gente está recebendo aqui a ex-presidente internacional imediata, Gudrun. A gente não fala, estamos aqui na sala com o ID Marciano Silvestre. Não, nós falamos, estamos aqui na sala com o diretor internacional, Marciano Silvestre. Para grafar na texto, em apresentações, a gente pode pôr a sigla. Lembrando que se o texto for para gente de fora do Lions, deve ser escrito sempre por extenso. Porque senão ninguém entende nada. Imagina alguém chegar fora de Lions e ver assim, olha, o nosso PCC Peçanha, ou a nossa PCC Vilma Hyde, gente, o pessoal vai falar, o que Lions tem a ver com PCC? Não tem nada, PCC não tem nada a ver neste caso de Lions. PCC significa o quê? Past Consul Sharpinson, ou ex-presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo. Então, eu posso até colocar, estamos aqui com o PCC, a PCC Vilma Hyde, mas não vou falar, na hora de anunciar eu falo, estamos com a ex-presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC, Vilma Hyde. Vamos tomar esse cuidado. Ó, DG aí, olá, DG Cida Millen. O que é DG Cida Millen? Não é melhor eu falar, olá, governadora do Distrito LC2, Maria Aparecida Maria Millen de Miranda? Desculpa, já estou até trocando. Sigla em inglês, troquei até o nome já dela. Então, assim, vamos falar por extenso, tá bom? E daí nós temos DGE, governador do distrito eleito, IPDG, ex-governador do distrito imediato, PDG, olha o PDG aí que eu tinha falado do PDG Stipe, ex-governador de distrito. Tá? Se eu falo para alguém o PDG Stipe, o que é PDG? Tá? O VDG, vice-governador de distrito, nós estamos com os dois aqui. O primeiro, não só os dois, nós temos dois do LC11, a primeira VDG da LC11 aqui, a nossa querida Adélia, o segundo VDG da LC11, Alexandre Mendes, estamos com a primeira VDG, ou vice-governadora do distrito LC2, Rosa Macedo, o segundo vice-governador do distrito LC2, Luiz Carlos Barbosa. Então, e a A? Vocês já viram alguma coisa? Tem lugares, aqui a gente vai falar um pouquinho, por que a A tem governadora ou governador que não é casado. E Lions Internacional sempre pede para que sejam dois, né? É o casal. Então, a governadora Aparecida Maria Millen de Miranda tem o seu companheiro Leão Tirson. Agora, tem companheiros que não são casadas. Então, por exemplo, nós temos no Distrito LC8 a nossa governadora Marli Mineto, que não é casada. Então, quem que ela tem de acompanhante? O acompanhante adulto. É o AA, não é Alcoólicos Anônimos. Tá? Já imaginou se alguém pega essas siglas de Lions e vê que a gente tem PCC e Alcoólicos Anônimos? Meu Deus do céu. Acabou Lions, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos falar por extenso, tá? Ainda temos outras mais que são bem famosas. Olha o famoso MJF e o PMJF aí. Olha aí, nós temos aqui nós três aqui, da GAT, somos MJF. O que é MJF? MJF, a sigla em inglês é Melvin Jones Fellow. O que isso é a tradução em português? Companheiro de Melvin Jones. É que foi feita uma doação de $1.000 para a Fundação de Lions Internacional em nosso nome. E daí a gente ganha essa placa aqui, ó, atrás de mim. Tá vendo aqui? Essa placa representa que eu sou um companheiro de Melvin Jones. E aí, se eu sou um companheiro de Melvin Jones e faço mais uma doação de $1.000, eu me torno companheiro de Melvin Jones progressivo. E aqui,
Vamos lembrar, gente, o progressivo é referente ao Melvin Jones, a companheira. Então, nós temos ao título Melvin Jones. Então, nós temos o companheiro de Melvin Jones progressivo, Francisco Maurício, por exemplo, que é o nosso coordenador de LCF, e temos a nossa governadora, que é a companheira de Melvin Jones progressivo, porque o progressivo é o título, não é a companheira que é progressiva. Então, vamos tomar esse cuidado sempre na hora de falar, tá bom? E, além disso, as nossas siglas, que vocês já ouviram bastante eu falar aqui, GAT, GLT, GMT, GST, tá? E ainda a gente tem uma sigla que muita gente pouco ouviu, que é a FWC. Que raio é isso? É o Family and Women Coordinator. É o coordenador para a família e as mulheres. É um programa de Lions Club Internacional para a família e mulheres, e o coordenador tem essa sigla. Poxa, Rodrigo, mas são só essas? Não, tem muito mais, tá? Essas são as mais usadas. Mas a gente tem sigla em português, sim, que só existe porque no Brasil tem esse nome. Primeira, DMLC, é o Distrito Múltiplo LC, assim como tem o DMLA, do Distrito Múltiplo LA, o DMLB, do Distrito Múltiplo LD, o DMLD, do Distrito Múltiplo LD. Por que DMLC em português? Porque a gente usa aqui como Distrito Múltiplo em português. Vocês podem ver quem fez a inscrição para a Convenção Internacional, em vez de DM aparece MD, porque é Multiple District, tá? E a gente, distrito, é considerado como subdistrito lá. Então, quem fez a inscrição tem esse cuidadinho. E olha o companheiro Leão aí, o CL, companheiro Leão, CL sempre maiúsculo, porque são as siglas de companheiro e leão, é como se fosse nome próprio. E o plural de companheiro Leão não é CLS, é CCLL, companheiros leões. Aqui o Alexandre Mendes está falando, o CC, faltou companheiro Castor, também existe, é verdade. Inclusive, a sigla é a mesma do presidente do Conselho de Governadores. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado quando usar a sigla de companheiro Castor. E olha a companheira Leão, é C maiúsculo, A minúsculo e L maiúsculo. Por quê? Porque é como se fosse o nome próprio de novo. Companheiro, maiúscula, o C é maiúsculo, só que o Azinho é só para indicar que é companheira. E Leão. O plural, novamente, a gente dobra as maiúsculas. Companheiras, leões. O Azinho não vai para o plural, não fica CCAALL. Tá? Assim como domadora, que é a esposa de um companheiro, a gente sempre dobra, né, o cargo. Companheiro Léo. Companheiro Léo é Celéu, não é Cléo. Cuidado ao lerem essa sigla, não leia Cléo. Tá? É companheiro ou companheira, aí não tem diferença de homem ou mulher. E no plural, só os companheiros vão para o plural. Por quê? Porque Léo já é uma sigla. Então, companheiros ou companheiras, Léo. Ok? AL, olha o famoso AL que a gente ouve sempre, ano leonístico. Não falem AL, falem ano leonístico. Estamos no ano leonístico 2020-2021, que é sempre compreendido entre 1º de julho a 30 de junho. E o FOLAC, olha aí, o Fórum Leonístico da América Latina e Caribe. Esse, inclusive, está para cair, porque se o Caribe saiu da América Latina, pode ser que volte a ser só FOLA, ou FOLAL da América Latina, isso ainda vai ser decidido. E a GDL, Associação dos Governadores do Brasil. Por que o L? Porque dos distritos múltiplos L, que é o Brasil. Tá? Então, de sigla, era isso, tá bom? Agora, uma ajuda. Como eu não posso ficar falando eternamente para vocês já não devem estar me aguentando, onde a gente pode encontrar essas informações? Primeiro lugar, alguém sabe me dizer... Eu fechei o meu. Abre o microfone. Aí, ó, Ronaldo foi rápido. O Ronaldo está rápido no chat aí. Primeiro lugar para encontrar informações de recursos que a gente precisa. Site de Lions Clubes Internacional. Para quem não conhece, é um site monstruoso, com um monte de conteúdo. E um site, olha, vou falar que eu trabalho com design gráfico há 25 anos, faço site de empresa e eu admiro o site de Lions Club Internacional, porque além do enorme conteúdo que eles têm,
eles têm tradução para quase todos os idiomas falados em Lions. Então, vai lá, entra, www.lionsclubs, tá, em inglês, .org. Uma vez que você entrar, você vai no cantinho da direita e põe lá português. Ele vai ficar tudo em português. Essa aqui, e para quem é novo associado, você entra no site de Lions Clube Internacional, vai lá no menu, essa é a foto da página, tá, do site. Se você for no 5º menu, que chama Recursos para Associados, você vai passar o mouse e vai abrir um submenu, lá dentro tem novos associados. Ele te manda para essa página. Bem-vindos, olha o vídeo que eu passei aí no começo. Ele está nessa página. Descendo a página, você tem os primeiros passos, tá? Informações de contato, inscrever em MyLion, conectar com o seu clube, vários materiais de leão a líder, vantagens de ser leão, conecte-os com a sua fundação, além de todo o resto do site, que tem milhões de materiais, tá bom? Além desse lugar, além do site de Lions Internacional, alguém sabe mais onde eu posso encontrar recurso? Que seja um recurso que possa me dar conhecimento para trabalhar? Vamos lá, ninguém. Olha lá, o Ronaldo ainda não escreveu. Ué. Vamos lá, gente, aproveita, fala aí. Ó, a Karina pôs Google. Google também, se você joga no Google e escreve alguma coisa sempre com Lions no final, ele vai te trazer o endereço do site. Mas tem um outro lugar, olha lá, o Ronaldo respondeu aí, olha lá. Treinamento de liderança, o Learn. José Castro pôs Leão Sabido, muito bem, Leão Sabido é um material fantástico, que foi criado pelo nosso ex-presidente internacional, o Áureo Rodrigues, e foi editado até o último ano, né, até este ano, pela nossa saudosa companheira Denise Rodrigues, que infelizmente nos deixou, mas o legado está aí. Esse Leão Sabido é fantástico, todo mundo vale a pena ter. Dá para comprar ainda no site, tá? Mas a gente tem um lugar que chama Portal do Associado. Portal do Associado, alguém já ouviu falar nisso? É por onde a gente entra em MyLion. Olha lá, myapps.lionsclubs.org. Você vai cair nessa página de login. Bem-vindo à conta do Leão. Por essa conta, você vai fazer o seu login e vai entrar nesse portal, né? E assim, vocês, novos associados, tá? Assim que recebe o número de associado, vocês já têm como fazer o cadastro no portal. E aí eu dou uma dica, peça ajuda ao secretário do clube. Por quê? Porque na hora do cadastro, ele vai te perguntar um monte de coisa, endereço, telefone, nome, etc. E esse preenchimento tem que ser feito exatamente igual ao que foi fornecido para a Lions Internacional. Então, se em Lions Internacional vocês colocaram apto no lugar de apartamento, no seu endereço, se você escrever AP, ele vai dar que o cadastro não bate. Então, fale com o secretário, veja se está tudo direitinho. Uma vez tendo posse de login e senha, vocês já conseguem logar. Uma vez logando, vocês entram no portal do associado. E olha aí, logo que vocês são direcionados nesse portal do associado, vocês têm os 6 grandes botões aí na tela. O primeiro, o MyLion. Olha o famoso MyLion, tão adorado e tão odiado por muitos, onde você reporta as atividades do clube e visualiza atividades de outros clubes. Tá? As atividades do clube, lembrando, podem ser reportadas pelo presidente, secretário, administrador do clube e o GST do clube. Mas aqui a gente consegue ver, além de tudo, nessa página, tá vendo aqui, ó, tem um feed de notícias que aparece várias notícias do que os outros clubes estão fazendo. A gente fica sabendo do que está acontecendo, além das métricas de serviços do nosso clube. O segundo botão, MyLCI, onde são inseridos e atualizados os dados dos associados, tá? Nome, telefone, etc., além de acessar as informações estruturais do distrito, bem como movimentação de sócios e dados financeiros. Insights é um local para inúmeros gráficos e tabela referente aos dados de Lions no mundo. Tá? Você pode filtrar por clube, filtrar por distrito, filtrar por várias coisas. Você consegue ter dados do mundo inteiro aqui. E olha aí o que eu mais gosto, o Learn. Tá? Esse quarto item, que é um livrinho aí, ó. Para mim, é uma das melhores áreas desse portal do associado.
não só para novos associados, mas para todos os associados. Trata-se do Centro Leonístico de Aprendizagem, onde são encontrados inúmeros cursos, todos online e extremamente rápidos. Tá? A média deles é de 20 a 30 minutos. Tem um ou outro que é um pouquinho mais. E aí você vai ter cursos sobre assuntos leonísticos e assuntos de gestão em geral. Então, você pode fazer um curso aí sobre administração do tempo, sobre resolução de conflitos, que são cursos que você vai usar na sua gestão pessoal e profissional, independente de Lions. Tá? Tem o Shop, olha o Shop ali. Para quem gosta de compras, Shop é a loja oficial de Lions, onde você consegue comprar os materiais oficiais de Lions. Lembrando que esta loja é do exterior, então todo o pagamento dela é feito em dólar, tá? E tem uma salgada taxa de envio, principalmente com o nosso valor atual do dólar, infelizmente. Mas nós temos representantes brasileiros em materiais de Lions, tá? Eu não sei se ela está presente aqui, a própria Jaque Millen, filha da nossa governadora, tem uma loja de brindes com bilhões de materiais de Lions Club. E ainda tem o último, tá vendo o íconezinho aí? Connect. Essa eu acho que muitos nem conhecem. É uma área recente, criada para fazer reuniões online. Olha aí, Lions, pensando nas nossas reuniões online. Essas reuniões podem até 75 participantes. Como ainda é bem nova, eu vou confessar que tem alguns bugs ali, tá? Dá uns problemas de vez em quando. Eu confesso ainda que eu não testei tudo, não tive tempo de testar ela de cima a baixo, mas vale a pena testar para quem nunca fez reunião online, quem não tem um Google Meet, quem não tem um Zoom. Testa, vamos ver se dá certo. Muitas reuniões de clube podem ser resolvidas por aí. Tá? E olha aí, chegamos ao final. Cansaram, devem ter cansado de mim, né? A gente que chegou no final aqui, mais uma vez, tá? Chegamos ao final da apresentação, eu espero realmente não ter cansado todo mundo demais. Foi muita informação, eu sei que teve muita informação passada para ser digerida, teve muita informação que não foi passada ainda, que precisa ser estudada, precisa ir atrás, mas eu posso dizer que demos um panorama bem geral hoje, tá? Eu não aprofundei em tudo, porque você imagina, sem aprofundagem eu já estou falando acho quase 1 hora, um pouco mais, um pouco menos de 1 hora, ou quase 2 já, nossa. Então a ideia foi realmente dar uma pincelada de tudo. Todos aqui, lembrando, todos aqui que estamos no Lions, somos líderes no serviço comunitário e humanitário. Mas mais do que isso, nós somos humanos. Todos nós temos uma maneira única de pensar e interagir com o mundo ao nosso redor. Então, embora não sejamos iguais a ninguém, todos nós aqui estamos unidos no que nos motiva, no mesmo objetivo. E à medida que nós, unidos, servimos e compartilhamos, nós crescemos. Tá? Então, se nos últimos 103 anos, a gente já está quase fazendo 104, né? Faz em outubro, quando foi fundada, nos ensinaram o quê? Que quando a gente serve, a gente cresce. E a gente não pretende parar muito, nunca. Então, nestes novos tempos que estamos vivendo, vamos nos reinventar, vamos trabalhar, vamos servir e vamos comemorar muito todo o nosso sucesso. Meu muito obrigado a todos os presentes aqui hoje. Tá? Espero realmente não tê-los cansado demais. Aos novos associados aqui presentes, para quem foi especialmente criada essa reunião, sejam muito bem-vindos e desejo de coração que todos tenham muito serviço e conquistem muito sucesso sempre. Muito obrigado, gente. Gratidão mesmo. Desculpa se eu falei demais. Obrigado. Parabéns, Rodrigo! Parabéns! Parabéns, Rô! Parabéns, Rodrigo! Parabéns, Rodrigo! Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo! Parabéns, Rodrigo! Vamos levar de Sobral, Parabéns, agradece. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Parabéns, Rodrigo! Parabéns, Rodrigo! Muito bom! Que bom, obrigado. Parabéns, Rodrigo. Manhuaçu, Flor de Manacá, agradece. Muito bem, Obrigado, pessoal. obrigado pela presença.
Não terminamos ainda, hein? Não terminamos. Divinópolis Cândido 10, parabenizo o companheiro Rodrigo. Obrigado, Mônica. Obrigado. Eu queria Parabéns, passar para companheiro vocês Rodrigo. Sueli, Sueli Neves, coisa Armando muito Fajardo e interessante Patinga. que aconteceu entre ontem. Nós estamos querendo montar aqui alguma coisa como se a gente estivesse concorrendo a um prêmio de Oscar aí. Que ontem e hoje nós fizemos duas grandes estreias. Ontem nós, por elaboração do nosso GAT, o GAT do LC2, conjunto, nós fizemos um roteiro e estreamos a primeira reunião administrativa do distrito. Ela foi perfeita, ela foi maravilhosa. O clube que nós visitamos está presente aqui, mas não sabiam que eles eram os cobaias, souberam depois no final. A reunião foi maravilhosa, quer dizer, o nosso GAT fez o que fez porque se empenhou muito para fazer. Agora, hoje não foi assim. O GAT hoje não fez nada. O GAT hoje não fez nada. Essa apresentação de hoje, que vai ser multiplicada, eu tenho certeza absoluta, é fruto único e exclusivamente do nosso companheiro Rodrigo. Ele fez 100% da apresentação. Ele que... Nem eu sabia da apresentação, ele me mandou hoje, eram 6h30 da tarde, para mim não dá palpite, né, Rodrigo? Não. Então, parabéns, Rodrigo, a apresentação foi magnífica. Quando você falou 1 hora, você falou exatamente 1 hora, você começou às 20h15 e terminou às 21h15, então o tempo foi absolutamente bem dimensionado, acho que todos gostaram, eu achei maravilhosa. Agora estamos preparados para... A maneira com que foi feita, a maneira com que foi explanada, permite que qualquer um do GAT possa passar essa apresentação para frente, porque senão só o Rodrigo ele vai ficar maluco, né? Então, Rodrigo, parabéns, parabéns mesmo por isso, tá? E agora, depois que eu falei tudo isso, eu deixo a nossa governadora falar um pouquinho. Só essa minha gata mesmo, viu? Falar o quê agora, gente? Você já falou tudo. Realmente, eu acho assim, o que aconteceu ontem foi muito bom, eu fiquei muito feliz pelo início dessa nossa segunda fase de trabalho, né, que é a parte administrativa com os clubes. E hoje, Rodrigo, sem comentário, meu querido, como sempre, você com toda a sua atenção, com toda a sua dedicação, o seu amor que você tem pelo nosso leonismo, pelo nosso movimento, você desempenhou o seu papel aí brilhantemente, e eu acho que isso, para todos que são novos associados, só tem a acrescentar, gente, porque você fez uma cartilha da história de uma forma tão boa, tão gostosa, que não tem como a gente não sair daí, desta reunião, sabendo quem não sabe, você entendeu? Então, parabéns, 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 de coração. E eu espero e tenho certeza que todos os novos associados usufruíram de uma forma brilhante, muito boa, dessa sua explanação hoje, que foi maravilhosa, viu? Parabéns a todos e obrigada a todos por estarem aqui conosco. Obrigada. Seu microfone está mudo. Você está no mudo, Chico. Está no mudo. Nós não vamos encerrar a reunião agora, porque eu quis dar a palavra à nossa governadora para a gente poder falar o que nós sentimos do que aconteceu hoje também. Mas eu queria pedir, e depois que nós demos a reunião por encerrada, nós vamos abrir, antes de abrir para o bate-papo informal, nós vamos abrir por uns 10 minutinhos para perguntas. Se ninguém tiver pergunta, a gente parte para o bate-papo informal, tá bom? Então, eu queria pedir para a nossa primeira vice-governadora, Rosa Macedo, que fizesse a nossa oração pelo Brasil. Meu Deus, como é que eu atendo aqui? Eu não consigo.
Rosa. Oi, Steve. Já vou um minutinho só, tá? Eu estou no celular. Tá bom. Então, ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Agora, voltados aos pavilhões expostos, os saudemos com uma calorosa salva de palmas. Agora sim, estamos abertos a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, abre seu microfone e, por favor, fique à vontade.